Oi, gente, nós estamos falando sobre criação de filhos. Nós entendemos que os filhos são herança de Deus para as nossas vidas e nós devemos guardar e cuidar. O nosso chamado é esse para a criação de filhos. Entendemos que as nossas ações são capazes de produzir impactos muito maiores do que as nossas palavras. E a Bíblia fala para nós não irarmos os nossos filhos e sim discipliná-lo e andar com ele na palavra de Deus, ensinar o caminho. Nós temos que ter uma conexão com eles para nós termos espaço para inserir os princípios do reino. Enquanto mais tempo você passar com eles, mais você tem oportunidade para ter acesso ao coração deles. Se nós conseguirmos introduzir essa retidão, quando eles forem maiores, não sofrerão com as decepções. E agora nós vamos partir para o outro ponto, que é compartilhar. E os 5 linguagens do amor da criança é uma boa linguagem para você se conectar com ela, preencher bem esse coraçãozinho de amor, ter a garantia que eles se sintam amados, para você consiga afofar essa terrinha chamada coração e para você poder compartilhar verdade, as palavras de Deus, testemunhos. As crianças, elas aprendem muito com o compartilhar da nossa vida, das nossas frustrações, dos nossos erros, dos nossos acertos. Porque a criança, ela observa o que a gente está vivendo e ela também está ouvindo a verdade que a gente está trazendo. Nós precisamos ser intencional no que a gente partilha com elas. Deuteronômio 6 e 7, Deuteronômio fala: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso a gente sabe perfeitamente, que todas essas palavras que lhes ordeno estejam em seu coração. Ensina com persistência aos seus filhos. Converse com elas quando você estiver em casa, ao deitar, ao levantar. O que a gente aprende? A ser intencional. As verdades de Deus, as palavras, os ensinamentos não pode ser trazido em um conto doméstico. Eu sento com as crianças, eu conto uma história, elas podem entender Davi e Golias, que ela matou, né? O Davi matou o Golias. Mas que verdades que eu compartilhei? Que pontos? Aí é onde está o segredo no compartilhar. Porque através de uma história a gente pode trazer verdades de Deus para que elas possam viver essa verdade no seu dia a dia. Nós precisamos orar que a partir das atitudes dos meus filhos, que verdades eu posso ajudar eles. Existe muita maneira. Pode ser por conexão de criação com eles, pode ser de contar histórias, experiências e adapte elas para o seu ambiente, porque nós sempre podemos transferir ou transformar a situação ao nosso redor com uma estratégia para estabelecer valores. No entanto, nós temos que tomar cuidado ao compartilhar, para a gente não compartilhar os princípios sem isso ser o resultado de um aprendizado. Para eles poderem compreender na língua infantil. A história de Jonas, por exemplo, ela contém inúmeros casos que tratam da conduta, mas se nós não levarmos na realidade da palavra para o modelo prático, nossos filhos não serão edificados. No caso dessa história, nós podemos ensinar desobediência, que produz mais maus e consequências. Mas também podemos ousar como nós podemos honrar as autoridades, como pais, professores, atraímos a bondade de Deus. Jonatas 3:10. Deus viu o que eles fizeram,
e abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como havia dito que faria. Timóteo fala que tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E sabei o que aprendeste desde a infância, que sabe as sagradas letras, que pode se tornar sábios através da salvação de Cristo Jesus. Toda escritura é útil e inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para todas as boas obras. Nós queremos que os nossos filhos sejam habilitados para boa obra. Então, esse é o terceiro ponto, que é o compartilhar. Quando a gente compartilha as verdades da palavra de Deus, nós estamos corrigindo certas ideologias que vão trazer na mentalidade deles confusão, mas nós estamos protegendo e corrigindo e instruindo nas verdades e nos princípios de Deus. O quarto ser é corrigir. Em Provérbios 6:26 fala que o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e a repreensão são o caminho da vida. Então nós entendemos que muitas famílias não têm vida, estão com morte porque não estão tendo a disciplina, a correção em amor. E também Provérbios 13:24 fala: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama se disciplina. Então nós vimos que uma das formas também de expressar o amor é através da disciplina. E nós vimos aqui que quem retém a vara, tem outros versículos que fala que a estultice está ligada no coração das crianças, mas a vara, ela afasta a maldade, a rebeldia. Então a Bíblia fala em relação a isso. Então quando mais cedo, mais precoce, quem ama cedo disciplina, quanto mais cedo você disciplina, é muito mais fácil. Nós temos que entender como que nós devemos disciplinar, a maneira certa que devemos disciplinar as nossas crianças. Agora, é claro, tem a maneira certa que nós devemos fazer isso para os nossos filhos. Em 2 Timóteo, capítulo 2:24 fala: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a brigar. Isso significa ira, raiva. Deve ser brando para com todos, hábito para instruir, paciente para disciplinando com mansidão. Para não só acontecer o arrependimento, mas também o retorno à sensatez, livrando deles do laço do diabo e tendo feito cativo por eles para cumprir a sua vontade. Primeiro, nós temos que ser brandos para com todos. A disciplina, nós temos que ser mansos, pacientes, hábitos para instruir. Não adianta chegar e pá, com raiva, não falar nem porquê, não falar nem da Bíblia. Vocês têm que estar hábito, você tem que ensinar. É uma oportunidade para ele aprender a forma certa, a palavra de Deus e os caminhos. Disciplinando com mansidão. É muito mais difícil você disciplinar com mansidão. Você não pode chegar com raiva e descontar com o seu filho. Aqui você vê que muitas vezes a gente faz da maneira errada. Então, causa dor, causa trauma, causa distanciamento, quando na verdade a disciplina é uma expressão de amor. Muitas vezes eles não vão entender, porque eles ainda são pequenos, mas o nosso papel como pai e como mãe é que eles nos obedeçam. Nós não precisamos do amor dos nossos filhos, mas nós precisamos que ele obedeça, que eles sejam submissos, obedientes aos princípios. E no final das contas, ao longo prazo, com certeza, eles vão amar e vão entender esse amor também. Então tem a forma certa, nós temos que entender
que existe o perdão dos pecados, mas que isso vai fazer não porque ela está com medo do castigo, mas ela tem o medo de estragar um relacionamento dela com Deus. Não é no final das contas que o nosso filho tenha medo de ser castigado. Talvez no início ela tenha sim, mas no final ele vai pensar, eu não quero desobedecer porque eu não quero estragar um relacionamento com os pais e com Deus. Este é o C de corrigir. E agora nós vamos para o último C, que é o do capacitar. Então nós já vimos o nosso chamado, a importância de estar conectado, de compartilhar e de corrigir. Tudo isso é feito ao mesmo tempo, porque quando você se está corrigindo, você está compartilhando da palavra, corrigindo e capacitando. Para capacitá-las para o quê? A viver o reino, manifestar o reino, a ser Jesus aqui na terra. Então, quando nós compartilhamos verdade, salvação, nós levamos o nosso filho a ter um novo nascimento. A disciplina da vara é para a primeira infância, quando elas ainda não têm a noção do nascimento. Mas a partir do momento que elas têm o Espírito Santo, que elas já conhecem ouvir e obedecer à voz de Deus, nós vamos ajudar a entender que as consequências das escolhas têm consequências. E elas são chamadas para viver o reino, independente da idade. Porque não existe Espírito Santo Júnior, porque o que habita nos adultos também habita nas crianças. Então nós temos que entender que aquela criança está sendo capacitada não só a falar do amor, mas a representar o amor de Deus aqui na terra. Em 1 João 3,18 fala, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Então nós precisamos ensinar as nossas crianças a amar de fato e de verdade. A fase da infância, quando elas são, é onde elas estão aprendendo. Então cada situação nós precisamos lidar para ensinar algo para depois viver. Nós temos vivido o reino, nós temos manifestado para onde a gente vai. Então as formas como nós lidamos com as pessoas, elas vão ver, as crianças vão ver a forma que elas vão se ver. Por exemplo, quando eu saio de casa e eu cumprimento o meu vizinho ou eu passo por uma faxineira, eu passo por alguém e não cumprimento, como que eu tô capacitando? Se eu sempre tô criticando e eu compartilhando isso no meio da minha família, como que eu tô capacitando as crianças? Tem que capacitar para elas verem os valores das pessoas. Quando a gente olha para o próximo, nós temos que falar sobre Jesus, nós temos expressado o amor de Deus, elas têm visto isso quando nós estamos vivendo a nossa vida, andando no nosso caminho. Então, não tem começo e fim, é um constante, é um círculo. Nós temos sempre lembrado o chamado de conectar com as crianças, de compartilhar verdades, de corrigir. E se a gente não lê a Bíblia, nós não temos como compartilhar as verdades. Para a gente capacitar os nossos filhos a ser apaixonados pela Bíblia. Se nós não somos apaixonados, como que eles vão ser? Às vezes alguns pais falam, nossa, os filhos não têm tempo para ler a Bíblia. Peraí, será que eles vão ter mais tempos depois? A gente tem que ver se nós estamos compartilhando como o seu dia é completamente diferente quando você separa um tempo para orar e para ler e compartilha como transforma. Aí as pessoas deem um clique. Tem alguns que não tem coragem de falar, eu não fiz. Tem umas que falam, eu faço. Não, você não tem como fazer os filhos se apaixonar por algo se você não é apaixonado por algo. É como está a sua conexão com Deus, o que você tem entendido sobre o seu chamado, sobre fazer discípulos, sobre pregar o evangelho, como você tem compartilhado seus testemunhos, suas verdades, como tem sido a leitura das palavras, o que Deus tem corrigido no seu coração, como você tem feito essas correções em outras vidas, como você está sido
capacitado, vivido o reino, ensinado as suas crianças a viver o reino. Isso é um resumo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Até!